Esse é uma cápsula e nós vamos falar de mais um carro que foi roubado no G20, meu amigo. Outro carro do Lula foi roubado. A gente falou alguns dias atrás que um carro do Lula tinha sido roubado ali na Lapa, né, da comitiva do Lula para o G20, né? Não era um carro que o Lula estava, mas na comitiva dele esse carro tinha sido roubado. E aí foi encontrado na Maré, né? Sabe como é que é? O Flávio Dino deu uma ligada pro pessoal lá, pouco pinchada, dá um jeito aí, coisa e tal. O pessoal foi lá e recuperou o carro. Agora, outro, meu amigo, foi roubado ali em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, o carro que estava levando o piloto do Lula, né? Isso não é uma coisa incomum, porque o piloto, eles têm que fazer revezamento e coisa e tal, eventualmente tem que levar um piloto até o avião, né? E daí, o carro foi roubado, meu amigo. De novo, roubado com arma. Não é roubado de furtado, não esqueceram o carro ali, o cara foi lá e pegou. Não, apontaram a arma pra galera e falou, desce, desce do carro aí que o carro é nosso. E roubaram o carro da comitiva do Lula, meu amigo. O pessoal tá fazendo a festa com o G20. Eu vou falar um negócio para vocês, é muita coragem do Biden, do Xi Jinping vir pro Rio de Janeiro para esse G20 do Lula, né? E o pior, né? É aquilo que a gente fala, olha só o esquema de segurança do G20, o Lewandowski botou 26 mil agentes e não sei o que lá, e vai ter isso, e vai ter aquilo, e vai ter inteligência. Tá sendo, é a prévia do SUSP, né? Sabe aquela mudança que o Lewandowski quer fazer, né? Botar um sistema único de segurança pública? Então, isso aqui é a prévia, já tem 2 carros roubados já. Essa notícia foi sugerida por Liberal é o Caminho e não sei o que lá e coisa e tal, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, um grande esquema de segurança do Lewandowski. Não deixa com o Lewandowski. Lewandowski vai resolver tudo agora. Vai controlar as polícias todas, vai botar 26 mil pessoas para não ter problema nenhum no G20. E é o segundo carro, bicho. É o segundo carro que é roubado nesse G20, cara. Que coisa impressionante. Olha só o sucesso que o Lula tá tendo em destruir o Rio de Janeiro aos olhos do mundo, porque você pode ter certeza, vai ter gente repercutindo esse tipo de coisa lá fora, né? Isso se não roubarem algum carro de algum presidente lá no G20, porque do Lula já roubaram 2 até aqui, e o G20 começa amanhã, ou seja, né, vai que rouba de algum outro político lá, de alguém importante. Vai que rouba o carro do Biden, rouba o carro do Xi Jinping, rouba o carro de alguém lá da Europa, né? Imagina o escarcéu que isso não vai fazer, né? É aquilo que eu falo para vocês, é o grande problema do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fica o Eduardo Paes querendo fechar aeroporto, não fecha o Santos Dumont porque está atrapalhando. Vamos forçar o pessoal a pegar mais a linha vermelha que vai ter mais turista no Rio de Janeiro. Porra nenhuma, né? O problema do Rio de Janeiro é esse, é a insegurança. É isso que faz com que as pessoas não queiram ir para o Rio de Janeiro, ou que muito menos pessoas vão para o Rio de Janeiro. Ainda tem muito turista no Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, muito bacana. Quem não conhece deveria conhecer o Rio de Janeiro. Tem praias lindíssimas, tem passeios muito legais de fazer lá no Cristo Redentor e coisa e tal, mas é aquele negócio, tem o problema da segurança, tem que ir lá, saiu na rua, sai com pouca coisa, leva o dinheiro do bandido, não sai sem dinheiro não, tá? 0 dinheiro é muito arriscado no Rio de Janeiro, leva 50 ali, 100zão, é o dinheiro do bandido, se te roubarem para o bandido não ficar puto contigo porque tu não tem nada e pode ser pior para você, então sai com o dinheiro do bandido, mas só com aquilo, não bota nenhum relógio caro, não leva muita grana, não faz essas coisas malucas no Rio de Janeiro. Tomando cuidado, não saindo dos pontos turísticos principais, não tem tanto risco assim, né? Mas olha só, vão conseguir destruir a reputação do Rio de Janeiro lá fora com mais roubo de carro no G20. Cara, outro carro foi roubado, 2 carros em 2 dias foram roubados no G20 do Lula. Isso porque o Lewandowski botou todo o aparato de segurança. Isso daí é a SUSP. Sabe aquela PEC que o Lewandowski quer aprovar? Que não, que vamos fazer o Sistema Único de Segurança Pública, porque aí vai ficar tudo na mão do Lewandowski. E aí o padrão de segurança no Brasil vai ser o padrão de segurança do Lewandowski, que é esse que rouba 2 carros em 2 dias, da comissão do Lula. A comitiva do Lula teve 2 carros roubados. Imagina o que acontece com você, comigo, que não somos políticos, não somos de uma comitiva de ninguém, não temos proteção nenhuma. Imagina que se com a comitiva do Lula tem 2 carros roubados em 2 dias, imagina a beleza que seria o Lewandowski controlando todas as polícias do Brasil. Olha só que coisa, né? Isso daí entra nesse caso aqui, ó. Essa coluna aqui do Estadão está falando justamente sobre o fracasso do G20, né? Eu falei para você já isso, né? O fracasso completo do G20.
O Lula queria várias coisas com esse G20. A primeira delas, voltar a ser uma pessoa influente na geopolítica mundial. Ele queria ter essa importância toda, não sei o que. Então, G20, estou organizando o G20, coisa e tal, sou uma pessoa importante, né? E não vai conseguir por quê? Porque, primeiro, que o Lula é um idiota, né? A gente já sabe que a crise diplomática do Lula, aquela fala do Lula comparando os israelenses aos nazistas e coisa e tal, depois ele falando que não, que precisamos trabalhar para que o Putin volte a ter o direito de andar pelo mundo. Que história é essa, Lula? Tem que trabalhar para o Putin sair da Ucrânia e devolver todas as coisas que ele roubou da Ucrânia, devolver as crianças que ele sequestrou. Isso que tem que lutar, pô. O Putin depois faz o que ele quiser com a vida dele, ninguém se importa. Que negócio é esse de ter que lutar para o Putin poder andar no mundo? Porra nenhuma, tem que prender o Putin. Enfim, isso, né, um idiota igual o Lula não percebe o tamanho da barbaridade que é o que ele está falando. Mas o pessoal no resto do mundo percebe. E aí o Lula se anulou completamente nesse negócio. O G20, o pessoal está vindo para cá, é lógico, é uma reunião importante, né? Tem G20 volta e meia por aí, o pessoal vai nos G20 e coisa e tal. Então, mas a verdade é que o Lula, o que ele esperava de reconhecimento do mundo já era. A outra coisa que o Lula esperava é aquela declaração contra os super ricos, né? Não de imposto sobre super ricos. E a gente já explicou que já fez água isso daqui. E o que o pessoal do Estadão fala aqui, ó, justamente dessa expectativa versus realidade, é justamente que na visão deles, o G20 ficou maculado pela vitória do Trump. Por quê? Porque o Lula tinha colocado uma pauta para o G20 que é uma pauta razoável, né? Ele fala aqui, ó, o Brasil defende uma agenda, pelo menos no papel, difícil de discordar. Reforma da governança global, combate à fome e à pobreza, promoção do desenvolvimento sustentável, né? Uma coisa que parece muito bacana, só que na prática a gente sabe que o que o Lula quer é comunismo, né? O que o Lula fala de reforma da governança global? O Lula quer que a ONU se torne o governo do mundo. É isso que o Lula quer, ele quer a nova ordem mundial, é exatamente isso que ele quer. Combate à fome e à pobreza, no diagrama do Lula, lá no linguajar do Lula, é justamente taxar os mais ricos, os super ricos. É isso que o Lula quer. Quando ele fala em combater a pobreza, é lorota, ele não vai combater pobreza nenhuma, ele não está nem aí para pobre. O que ele quer é ajudar os cupincha dele, ele quer pegar dinheiro do pessoal super rico, né, o imposto sobre os super ricos, para dar para os cupincha dele, para os amiguinhos dele lá, sindicalista lá no governo, né? E promoção do desenvolvimento sustentável, que é uma lorota completa que não vai chegar a lugar nenhum também, né? Aqui, ó, embora a realidade de cada um dos membros seja bastante dispar, os objetivos são relevantes para todos eles. Duvido, tem muito pouca gente levando isso a sério. Porém, o retorno à Casa Branca de um fortalecido Trump, agora com maioria no Senado, na Câmara, na Suprema Corte, não sei o que lá, faz com que a descrença no multilateralismo se torne desprezo, né? É mais do que isso, esse pessoal está achando que o problema do Lula é o Trump apenas. Não é o Trump, não. Na Europa tem o mesmo movimento em direção à direita, a mesma coisa que tem lá nos Estados Unidos. Está um pouco atrás, porque a Europa é meio sócia mesmo. Mas está no mesmo sentido, está querendo da mesma forma ir mais para a direita a Europa, né? A América Latina, olha o Milei aí inaugurando a era da América Latina libertária anarcocapitalista, né? Uma coisa aí que nunca foi vista e coisa e tal. Então, assim, a América Latina também está pendendo para a direita. Não é só o Trump. O pessoal aqui fala como se o Trump tivesse deixado o Lula numa situação ruim. E nesse primeiro momento é só o Trump mesmo, é o Trump e o Milei, né? Eles não mencionam o Milei aqui. Mas o problema que eles não percebem é que é muito mais do que isso. É todo um movimento em direção à direita que faz com que essa plataforma do Lula seja uma plataforma fadada ao fracasso. Eu tenho certeza que a esquerda brasileira se agarra ao fato de que a Europa ainda é sócia. Não porque a Europa, o Macron ainda está lá na França, o Olaf Scholz está na Alemanha, o Keir Starmer está na Inglaterra, e não percebe o fato que essas pessoas são altamente impopulares nos países, né? Não sei por quanto tempo a esquerda vai conseguir se agarrar ao poder lá na Europa, já tá exagerando no tempo que fica por lá. O Lula vai ficar num mato sem cachorro, meu amigo, porque não vai ter ninguém para apoiar ele no final das contas, né? É o que eu falei para vocês, a direita começou a crescer no mundo todo, a esquerda voltou com muita força, queria voltar ao poder de qualquer forma para conseguir, não, porque isso aí é só um acidente, não é possível que o povo virou de direita, é alguma coisa que está errada, algum disparo em massa do WhatsApp, a gente voltando ao poder, a gente consegue consertar isso daí e coisa e tal, só que voltaram ao poder, né, fizeram tudo que podiam para voltar ao poder e mais alguma coisa que não podia, voltaram ao poder, tanto no Brasil quanto na Colômbia, no Peru, na Argentina, nos Estados Unidos e na Europa, né, a esquerda ficou lá no poder com esse esforço enorme.
Só que não consegue ganhar mais corações e mentes das pessoas. O problema da esquerda é muito mais profundo do que disparo em massa de WhatsApp ou fake news em rede social. Não, é um problema realmente de ideias, ideias ultrapassadas e velhas. E é isso que o pessoal está colocando aqui. O G20 ficou na contramão. Enquanto o mundo inteiro está indo para a direita, está o Lula com um papinho de socialista da década de 1950 lá na cabeça dele, né? Que temos que resolver o problema da fome e coisa e tal. Um papo velho, uma solução que não existe, porque socialismo não resolve problema nenhum, só piora a situação. E a gente fica com isso daqui, com um G20 que está virando motivo de piada. O segundo carro roubado da comitiva do Lula nesse G20. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.